Salve, salve, meus queridos! Tudo certinho aí? Tudo beleza? Tamo junto para mais uma aula de História do Brasil, dando continuidade ao processo aí que a gente chama de período regencial. Isso mesmo, a gente está falando daquele período em que o Brasil fica sem monarca. Dom Pedro I voltou para Portugal, né, para recuperar o trono, e aí deixou essa batata quente aqui, chamada Brasil, sem um governante. Bom, não é bem sem um governante, sem um monarca, porque afinal de contas, o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que será no futuro coroado como Dom Pedro II, ainda tem menos de 6 anos de idade, então ele não pode reinar, não pode governar. Por isso o Brasil é entregue aos regentes. Então esse período, que vai até 1840, é chamado de período regencial. Um período cheio de instabilidade política, né? Em que há um grande risco, um sério risco da perda da unidade territorial e, mais ainda, da fragmentação política, a perda da unidade política do Brasil. O Brasil teve por um triz de não ter uma guerra civil. Bom, esse período regencial, cheio de instabilidade política, cheio desse drama todo, é o período também marcado por uma sequência de revoltas. Isso mesmo, de revoltas, que nós vamos chamar de revoltas regenciais. Vamos vê-las? Vamos ver o que tratam essas revoltas regenciais? Vamos lá então, beleza? Um período de instabilidade, de crise política, de riscos de perda da unidade territorial e política do Brasil, que acabou gerando também aí uma série de reações não só contra a regência, mas contra o ambiente, contra o momento político que o Brasil atravessava. Isso é óbvio, tá bom? Então nós vamos falar agora dessas revoltas regenciais que se espalharam por algumas das nossas províncias, tá? Pelo menos 5 grandes revoltas são necessárias a gente estudar, que com muita frequência elas estão presentes, desculpe, nos vestibulares, tá bom? Então aqui você tem um mapa e você tem uma visão geralzona dessas revoltas. Lá na região do Grão-Pará, esse era o nome, né, do Pará naquela época, aconteceu a cabanagem. No Maranhão aconteceu a balaiada. Na Bahia aconteceu a Sabinada e a Revolta do Malês, que é uma revolta de uma proporção menor, mas ela tem um certo destaque. E, é claro, lá no sul do Brasil aconteceu a chamada Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Tranquilo? Beleza? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, pelo menos 5 grandes revoltas aconteceram no Brasil regencial. Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos e também a Revolta do Malês ou dos Malês. Beleza? Então vamos ver cada uma delas. Bom, eu quero começar por uma de expressividade menor, mas que chama muito a atenção. É a Revolta do Malês, dos Malês. Malês eram os escravos que viviam na Bahia e mais especificamente ali em Salvador. Bom, os malês eram escravos já alfabetizados. É isso mesmo. Homens islamizados, ou seja, eram escravos que tinham sido alfabetizados a partir do Alcorão. Homens que tinham sido devidamente convertidos ao islamismo e por isso conheciam um pouco das letras por causa do Alcorão. Esses escravos acabaram se unindo, um grupo de escravos, todos eles escravos urbanos, tá? Sem sombra de dúvida. Acabaram se juntando e orquestrando um movimento que visava o quê? Agir contra os donos de escravo lá na cidade de Salvador, tá? Portanto, é uma revolta de negros escravizados, é uma revolta local, tá? Ela, obviamente, vai ser rápida e duramente sufocada pelo governo, né? Porque vocês imaginem se essa moda pega, se os escravos decidem reagir, se os escravos resolvessem se rebelar nas cidades, nós estava lascado, né? Nessa época, o Brasil sofreria sérios danos econômicos. Então, foi uma revolta de negros islamizados, de negros escravizados, negros islamizados, ou seja, aqueles que já tinham conhecimento do Alcorão. Tudo tranquilo? Beleza?
tentaram tomar a cidade de Salvador e quase conseguiram. Se não fosse a repressão do governo local, possivelmente a gente teria aí uma reação por parte dos escravos. O que eles queriam? O fim da escravidão. Exatamente, o fim da escravidão. Queriam a libertação de todos os negros islamizados, de todos aqueles que tinham sido alfabetizados e mais ainda, que já conheciam a Alá, né? O Todo-Poderoso, já conheciam a Deus através da sua conversão ao Islã. No mínimo 100 negros foram massacrados nessa revolta que aconteceu especificamente lá em Salvador. Você conhecia essa revolta? Já tinha ouvido falar dela? 1835. Já tinham conhecido? Não, né? Muita gente não conhece, mas essa revolta ela é especial porque é uma primeira revolta assim que chama atenção do ponto de vista urbano e porque ela tem na liderança escravos. Quem lidera, quem organiza, quem orquestra numa tentativa de tomar a cidade de Salvador para poder libertar os escravos são esses negros islamizados. Por isso a revolta fica conhecida como a revolta dos malês. Beleza? Vamos para uma segunda revolta, tão importante quanto essa, lá na região mais ao norte do Brasil, tá bom? Até gaguejei aqui, né? Que revolta é essa? Vamos ver lá. A próxima revolta é a revolta da cabanagem, que aconteceu lá entre o Grão-Pará e o Amazonas, entre 1835 e 1840, tá? A cabanagem, como o próprio nome está falando aqui, é a revolta dos cabanos. Quem são os cabanos, Marcão? É o povo que vivia nas cabanas, nas palafitas, nas margens dos rios daquela região. Portanto, população pobre. Pobre. Vou contar um segredo para vocês aqui que ninguém nos ouça. Quando a revolta, a rebelião é de classes pobres, é mais fácil sufocar. Porque quando a rebelião foi de uma elite, o governo viu a roia grossa. O governo regencial não deu conta e só foi conseguir acabar com essa. O governo só conseguiu acabar com a revolta mais elitista aí depois já com Dom Pedro II. E mesmo assim, 5 anos depois que o cara foi coroado imperador. Quando a revolta é popular, o povo não tem a força econômica para se organizar. Mas quando a revolta é da elite, nossa, aí o governo treme nas bases. Estou falando desse período aqui, beleza? Então é uma revolta popular, é uma revolta de gente pobre. Brancos, mestiços, indígenas, é a tropa que vai estar, né? São os cabanos, aqueles que moram nas palafitas, nas regiões próximas aos rios, a população mais pobre do lugar, tá? A população mais carente. Então, nessa revolta, você tem uma ampla participação popular, ou das camadas, que nem cebola, né? Das camadas, mais embaixo. Você não tem aqui participação da elite da província, mas nem a pau. Então, você tem índios, né? Índios, misturei duas coisas, índios e negros. Tem indígenas, você tem negros, você tem mestiços, você tem escravos e livres, né? Os negros podem ser escravos ou livres. Você tem todo tipo de gente da classe mais baixa, mas nenhum deles tem, ó, posse. Nenhum deles é dono de terras. Nenhum desses grupos representa a voz da elite da região. Basicamente, eles estão lutando contra as desigualdades. Vivem mal, comem mal. É o povo que só leva ferro nessas províncias aí. Os mais pobres, os esquecidos. É o povo que começa a chamar atenção pelas más condições de vida, pela falta de apoio do governo, pela falta de trabalho, pela pobreza, pela miséria, pela desigualdade. Gente, parece que não mudou, né, daquele tempo para cá, nessas regiões aí. Então, eles estão lutando contra as intensas desigualdades que eles vivem naquela região. Não tem um programa político definido, talvez seja por isso que eles tenham sofrido tanta repressão do governo. Eles não têm um programa político definido, então eles não têm uma área específica de atuação. É um povo que vai sofrer por causa disso. Tá? A cabanagem vai chegar a tomar o poder
das principais cidades, mas eles vão acabar sendo traídos por participantes da própria revolta, que receberam do governo, sobretudo do governo local, né, do governo provincial, a promessa de que dívidas seriam perdoadas, os impostos seriam diminuídos, aquela conversa que você conhece de política, entendeu? Chegaram a tomar o poder, mas como eles não têm uma organização já estabelecida, não tem uma organização política definida, não tem uma ideologia que os impulsione, eles vão acabar sendo sufocados rapidamente. E aqui eu quero chamar a atenção, porque às vezes nem todo mundo fala, né? Mas essa revolta, exatamente por ser uma revolta de caráter popular, é a de todas as revoltas, é a que mais sofreu repressão do governo, viu, gente? Pelo menos, isso aqui é estatística, pelo menos 25% da população da província do Grão-Pará morreu aí. Pelo menos 30 mil mortos nós tivemos ao longo desses quase 5 anos de revolta, de ação entre tropas do governo que são enviadas para lá e tal. Você entendeu? Então, foi uma revolta intensa, 5 anos de revolta. 5 anos aí de crise na província do Grão-Pará, que estava em franca decadência econômica também. Tá bom? Então, essa revolta aqui é a que teve a repressão mais terrível, né? Uma revolta interna. As lideranças é que chamam a atenção, né? As lideranças dessa revolta. Olha o nome dos tiozinhos. Domingo Onça, mãe da Chuva, João do Mato, Sapateiro, Remeiro, Gigante do Fumo, Piroca Cana, Chico Viado, Pepira, Zefa de Cima, Zefa de Baixo, Maria da Bunda. É o nome das lideranças desse movimento. Vocês estão percebendo? Não tem nenhum senhor, alguma coisa, né? Nomes bonitos. Não tem nenhuma coisa de elite. É tudo de caráter popular. E é exatamente por isso que a gente vai ter a grande repressão e o número de mortos que essa revolta deixou. Tá bom? Pensa só, chegaram a tomar o poder, chegaram a controlar as principais cidades, mas por conta dessa falta de unidade política, falta de de um programa político específico, definido para uma luta política, e por conta da traição dos próprios, dos seus próprios membros, essa revolta acabou sendo sufocada no fim. E a que mais gerou mortes. Cabanagem, no Grão-Pará. Depois, uma outra revolta, lá no Nordeste também, ó. Sabe nada. Sabe de nada, inocente. 1837 em diante. Essa revolta aqui acontece aonde? Na Bahia. Por que ela chama Sabe nada? Bom, lá na cabanagem é a revolta dos cabanos. Cabanos. Os que vivem nas cabanas, palafitas. E por que essa revolta aqui chama Sabe nada? Sabe de nada, inocente. Tchan! Não é esse não, tá? A Sabe nada tem esse nome porque o líder dela tinha o sobrenome de Sabino. Aí, ó. Francisco Sabino Barroso era o líder dessa revolta que aconteceu na Bahia e que tem uma causa, ou melhor, causas muito interessantes, os motivos pelos quais essa revolta aconteceu. Não é uma revolta de elite também, é uma revolta que até vai ter uma participação aí de uma classe média, mas não é uma revolta, digamos, tão popular quanto a outra, tá? Mas é uma revolta interessante, por quê? Porque ela questiona situações interessantes do Brasil. Primeiro, essa revolta acontece porque a Bahia, eu sou da Bahia, de São Salvador, eu sou brasileiro. Me lembrei essa música agora, não sei porquê, não tem nada a ver também não, desculpa aí. Bom, a Bahia, que sempre foi um grande polo econômico do período colonial, agora estava ladeira abaixo. Ainda mais, você sabe disso. A Bahia deixou de ser capital já fazia um bom tempo, né? Já fazia um tempão. A Bahia não tinha mais, digamos, aquele protagonismo econômico do período colonial. Essas dificuldades econômicas, dificuldade de abastecimento, crise de abastecimento, a perda do protagonismo econômico, tudo isso acaba levando alguns setores urbanos da Bahia a questionarem o governo regencial. E a causa principal é essa aí.
as dificuldades econômicas que a Bahia atravessava naquele momento. As dificuldades que a Bahia estava atravessando naquele momento, as dificuldades econômicas, acabaram gerando um movimento interno que vai contestar a legitimidade do governo regencial. E não por acaso, entende que enquanto Dom Pedro II não for coroado, enquanto Dom Pedro não for coroado como imperador do Brasil, não compensa ter um governo regencial, porque esse governo não olha para a Bahia. Essa é a visão deles. Mas tem uma outra causa interessante. Nesse período aqui, já estourou uma outra revolta, que vai durar 10 anos, que é a Farroupilha. E os baianos começaram a questionar: por que nós temos que mandar a gente para morrer naquela desgraça daquela revolta? Porque o governo regencial começou a recrutar de maneira forçada nas províncias jovens para poderem lutar pelas tropas do governo contra a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a causa principal da revolta está nas dificuldades econômicas. Mas o que vai fazer essa revolta estourar, ou seja, o seu estupim, a causa imediata, é tipo, peraí, isso é problema do governo regencial, não é problema nosso? É problema do governo, não é problema da nossa província. Vamos mandar os nossos jovens morrer lá? Entendeu? Então vai haver uma reação por parte de diversos setores aí na Bahia contra o governo. E eles não reconhecem o governo regencial. Já tinha acontecido qual governo? Já tínhamos a regência trina provisória, a trina permanente, a regência do padre Diogo Antônio Feijó, e estava caminhando para do Araújo Lima. Eles não reconheciam, os baianos não reconheciam o governo regencial. Causas e motivos para isso você já tem aí para entender. Beleza? Tranquilo? Bom, obviamente, meu querido e minha querida, que essa revolta ela também vai sofrer uma forte repressão. Só que essa revolta tem algo que eu quero destacar aqui. Ela não quer se separar, mas ela quer, o mais rápido possível, Dom Pedro reinando. Então, até lá, nós vamos montar uma república provisória aqui para nós. Até lá, nós é que vamos ficar na boa. O objetivo da Sabinada é separar-se, ou seja, um governo paralelo, um governo republicano, na Bahia, até que Dom Pedro atinja sua maioridade e possa reinar sobre o Brasil. E aqui que eu queria chegar aonde eu falei para vocês. Mais um golinho, peraí. Aqui tem participação da classe média urbana. Profissionais liberais, comerciantes. Aqui não é só pobre. Mas qual que é o risco que essa revolta correu? Ela está próxima do governo, né? Ela está ali, Bahia, Rio de Janeiro não é tão longe assim. E você tem um contingente de tropas lá no Nordeste que é interessante, leais ao governo, os coronéis, né? E isso tudo vai gerar uma reação contra os revoltosos da Sabinada. Obviamente, os seus líderes vão ser devidamente presos. A liderança ou vai ser morta ou vai ser expulsa da Bahia e até mesmo degradada. Ou seja, exilada em algum lugar. Beleza? Essa revolta aqui, chegou até criar uma bandeira. Nossa Senhora. Os caras nem bem programavam a República, já criavam uma bandeira. Essa aqui era a bandeira da República Baiense, que existiria até que Dom Pedro fosse proclamado nosso imperador. Revoltinha braba essa aqui, porque essa fez a batata do governo, do governo regencial assar. Porque aqui não tem só escravo, negro, mestiço, indígena, cabano, balaio, não tem essa galera só não. Aqui tem participação da classe média urbana, comerciantes, profissionais liberais como advogados, médicos, engenheiros, setores importantes das principais cidades da Bahia, até fazendeiros. Vamos falar, peraí, nós não tem nada a ver com o que está acontecendo lá no Sul. O governo não olha para nós, só olha para o Sul, só olha para o centro, para o Sul. Então não vem com essa pendenga para o nosso lado, não. Essa revolta vai ser sufocada em 1838.
Depois nós temos a balaiada. Depois não, tudo ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, né? Nós não temos aqui um período de distanciamento de uma revolta para outra. As revoltas foram acontecendo e foram trazendo um problemão para o governo regencial. Essa aqui vai até 1841. A balaiada, que acontece lá na província do Maranhão. A liderança desse movimento é a liderança de Manuel... Pera só, deixa eu tomar uma água de novo. Tá osso aqui, viu, gente? Manuel dos Anjos, chamado de Balaio, Raimundo Gomes, o Cara Preta, o Negro Cosme Bento. Repara, de novo uma revolução, uma revolta popularzona. Quem está participando dela? Gente do povão. Balaiada por quê? Porque grande parte dos revoltosos eram fazedores de balaio. As principais lideranças, como o Manuel dos Anjos Ferreira, eram fazedores de balaio. Você sabe o que é balaio? Balaio é um cesto. Quer ver? Ó? A imagem aqui. Ó. O que os tiozinhos estão fazendo aqui? Balaio, um cesto. Quase toda casa tinha. Não sei se ainda tem na tua, né? Mas eu me lembro na minha casa, onde que nós colocava as roupas sujas para lavar? Num balaio, num cesto. Balaio. Feito de bambu, de paia, sei lá como é que são os outros negócios aí. Entendeu? O espírito da coisa? Balaiada, lá no Maranhão. Essa revolta também vai ver a rolha grossa, porque essa revolta vai ser sufocada com muita força militar, viu? Muita força militar. Por que ela aconteceu? A pobreza generalizada no Maranhão, a concorrência com o algodão dos Estados Unidos, porque o Maranhão estava em franca decadência econômica. Maranhão, que era produtor, vocês sabem disso, Maranhão produzia algodão, mas os Estados Unidos começaram a injetar, a sua produção de algodão cresceu tanto, sobretudo depois que concretizou a sua independência, que o Maranhão estava em franca decadência. E o governo não ajudava a melhorar esse processo econômico. O governo não dava incentivos para a produção e nem protegia a produção do algodão, ou ajudava a fazer com que esses preços do algodão fossem viáveis para eles serem vendidos. Então, existia uma decadência dos grandes fazendeiros de algodão. Outra causa, os privilégios que os latifundiários recebiam, tá? Os privilégios que os latifundiários e comerciantes portugueses recebiam, mas não os brasileiros. Olha para você ver. Uma distinção, como a gente diz aqui, tá? Então, isso é a base dos motivos para que essa revolta tenha se concretizado, tenha acontecido. Pobreza generalizada da província, a crise econômica, fruto dessa concorrência do algodão que era vendido dos Estados Unidos para a Europa, e era uma concorrência extremamente forte, e o fato de que os grandes latifundiários e comerciantes portugueses que viviam lá tinham privilégios, e os brasileiros não. Que contrassenso, tá? Essa revolta, ela teve muito conflito interno entre suas lideranças. Conflitos de interesses. Os mais pobres contra os mais ricos, sobretudo os comerciantes e proprietários de terra. Por isso ela não foi para frente, tá? Os lavradores, os vaqueiros, os tropeiros, os artesãos, eles querem coisas diferentes. Seus interesses, seu campo de ação é diferente daquele que é proposto por essa elite econômica da província, né? São eles que se revoltam basicamente contra a situação. Então, a liderança do movimento vai encontrar muita resistência, mas ainda assim, eles vão dominar a região sul do Maranhão, no ano 1838. Porém, esse domínio não vai se estender por todo o Maranhão por conta desses conflitos de interesses, esses conflitos internos que existiam dentro da organização dos revoltosos, né? Essa revolta vai ser rapidamente, claro, rapidamente é mal dizer, né? Ela vai ser duramente sufocada. E quais são os motivos? Primeiro, faltava uma unidade política e as vinganças pessoais entre os líderes acabou gerando o quê? Uma perda da unidade. Então, as rixas pessoais entre as lideranças, tudo isso acabou botando a perder o processo todo, tá? As vinganças pessoais acabaram ajudando a não ter uma unidade, não ter um projeto político específico pelo qual a província pudesse lutar. E outro detalhe importante, os liberais locais, chamados de bentivis lá no Maranhão, foram devidamente manipulados pelo governo local. E manipulados, eles acabaram traindo a revolta. E resultado, as tropas do governo central foram para lá muito bem
preparadas para sufocar essa revolta. Sobretudo quando um sujeito chamado Luiz Alves de Lima e Silva, um grande general do nosso exército, futuro duque de Caxias, vai ajudar as tropas do governo regencial, o governo central, a derrotar os balaios e acabar com essa revolta. Agora a revolta mais tensa, mais dura, mais intensa, a que mais vai dar dor de cabeça para o governo regencial é essa aí, ó, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Revolta dos Farrapos, como você preferir, que aconteceu lá na província do Rio Grande. Rio Grande, 10 anos de revolta. 10 anos em que o governo vai tentar acabar com essa revolta. E vejam, só depois de 5 anos de reinado de Dom Pedro II é que essa revolta foi ser devidamente controlada. E aí o governo teve que fazer algumas concessões. Aconteceu lá no Sul, tá? Essa revolta, ela tem uma característica que você já tem que aprender. Ela é a mais elitista e mais longa de todas as outras. Das revoltas que nós tivemos no Brasil regencial, a Revolução Farroupilha é a mais tempo durou e a mais elitista. Ela não tem participação. Tem participação do povo, tem. Mas ela não é liderada pelo povo, como foi a cabanagem, como foi a balaiada. Aqui, quem vai liderar são os grandes estancieiros, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. Lá, a fazenda no Rio Grande chamava-se estância. Então, os grandes fazendeiros eram os grandes estancieiros. Sobretudo, Bento Gonçalves era a principal dessas lideranças, junto com Davi Cannavaro e Giuseppe Garibaldi, que é um mercenário, um soldado mercenário da Itália, que vai acabar vindo lutar aqui por esses revoltosos. E você deve se lembrar, também é Giuseppe Garibaldi, um dos líderes do movimento pela unificação da Itália, liderando os famosos Camisas Vermelhas, o movimento nacionalista lá na Itália, durante o processo de unificação. Beleza? Bom, essa revolta, ela aconteceu por que especificamente? Existia uma questão de impostos muito interessante nessa época. A carne, o charque que vinha da Argentina e do Uruguai, tinha tarifas mais amenas para entrar no Brasil. O preço da carne, o preço do charque, a tarifa alfandegária, a tarifa dos impostos sobre o charque gaúcho era maior que a tarifa alfandegária sobre a carne que vinha ou da Argentina ou do Uruguai. Resultado, região aqui, Minas, São Paulo, Rio, comprava carne de quem? Mais barata. Entenderam? Então, o governo do Rio Grande falou, peraí, o nosso governo não nos protege? Então, vamos arregaçar com esse governo. Já criaram um esquema de romper com o governo federal, o governo central, montaram uma república, a República do Rio Grande, depois ganharam adesão também dos vizinhos ali de Santa Catarina e o bicho pegou. Por causa, sobretudo, disso aqui. Faltou proteção ao produto interno. O governo não deu atenção ao charque gaúcho. E pá, como eu expliquei para vocês, né? Cobrava menos do charque que vinha da Argentina e do Uruguai. E ainda tiveram o disparate. O governo central, o governo regencial, nomeou presidente da província do Rio Grande, como se fosse um governador, alguém que não era favorável aos interesses dos estancieiros, alguém que não levava em conta os interesses dos grandes proprietários de terra do Rio Grande, dos grandes fazendeiros. Qual que é a reação dos grandes fazendeiros? Vamos tocar o terror. E decide, então, romper com o governo central. Tá? Preço do charque gaúcho, a tarifa baixa dos charques que vinham da Argentina e do Uruguai e a nomeação de um presidente da província que não era favorável aos interesses locais. Eles vão proclamar a República Piratini, a República dos Farrapos, né? A República Rio-Grandense, aí a bandeira famosíssima, que vai ser a bandeira no futuro do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, com um símbolo aqui dentro. Né? E depois, com a adesão de Santa Catarina, vão proclamar a República Juliana. Portanto, aquele extremo sul do Brasil se separa, rompe do governo central. Olha que batata assando, meus queridos. Perceberam aqui? Como é que a coisa foi difícil, foi tensa? Esse movimento enfrentou resistências internas, porque lá no próprio Rio Grande, ele não teve uma unanimidade. Algumas regiões não aceitaram a revolta e foram favoráveis ao governo central, entre elas Porto Alegre, que apoiou o governo regencial,
e áreas de colonização germânica que estavam ligadas ao comércio na capital, ou seja, em Porto Alegre. Bom, mas mesmo assim, esse movimento não quis nem saber se o pato era macho. Eles queriam era ver a cor do ovo. Esse movimento continuou fiel, continuou firme com a liderança dos grandes estancieiros, romperam com o governo regencial, foram enfrentando o governo, foram enfrentando as tropas, foram vencendo as guerras e a coisa foi apertando. E durou 10 anos. Mesmo com a falta de lealdade, esse brasão é interessante. Ele promove, né? Está falando leal e valerosa cidade de Porto Alegre, fazendo referência à sua lealdade aos que não participaram da Revolução Farroupilha. Olha que coisa estranha, né? É um dos símbolos. Mas mesmo sem essa unanimidade, os estancieiros deram conta de continuar firmes com a rebelião, com a revolta. Quais são as consequências que essa revolta trouxe? Muito bem. Primeiro, o governo teve que afrouxar a corda e assinou um acordo de paz, chamado Paz de Ponte Verde, em 1845. Mas isso aí já é com Dom Pedro II, vocês viram? Já é Dom Pedro II na parada. Não é o governo regencial mais não. O governo teve que ceder, né? O governo de Dom Pedro concedeu anistia para os grandes estancieiros e para suas tropas, né? Incorporando no Exército Nacional aqueles que tinham lutado na Guerra dos Farrapos. Então, o governo, para essa revolta baixar a bola, foi preciso que Dom Pedro II interferisse e concedesse, ou seja, fizesse concessões aos revoltosos, porque senão essa revolta daria um grande problema. E ainda mais, tiveram a permissão para escolher o presidente da sua província, que não mais seria nomeada pelo governo central. Essas, meus queridos, foram as revoltas do Brasil regencial, as chamadas revoltas regenciais. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, por favor, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê. Ó, você viu? Marcão também é música. Beleza, galera? Estou aqui na expectativa por um oi seu, porque eu terei o maior prazer em ajudar você a resolver a sua dúvida. Beleza? Qualquer coisa, estamos na área, na parada. Beijão do gordo. Fiquem com Deus. Um ótimo estudo aí para vocês. Valeu! Fui!